Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na imponente mansão da família Whitmore, situada no alto das colinas de Nova York, John Whitmore saboreava seu império. Empresário temido e patriarca respeitado, ele construiu sua fortuna com carisma, inteligência e o silêncio dos outros. Mas por trás de seus sorrisos e jantares suntuosos, escondia-se um homem disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua reputação. Desta vez, o tribunal era seu maior desafio. Acusações de fraude e corrupção em massa ameaçavam expor décadas de manipulação. John, confiante em si mesmo, já havia posto seu plano em ação. Subornar todas as testemunhas, comprar todos os silêncios. Distorcer a verdade para atender aos seus propósitos. Justiça, acreditava ele, nada mais era do que um jogo de poder e dinheiro. Mas ele não tinha conhecimento de um detalhe crucial. Emily, sua enteada, crescerá à sombra de sua autoridade, mas com uma consciência impecável. Formada em direito e com um aguçado senso de justiça, ela observava tudo em silêncio, reunindo evidências e segredos. Seu amor pela família se misturava à indignação com as manipulações de John. O que deveria ser uma provação fácil para John logo se transformaria em uma armadilha da qual ele não sairia ileso. Pois, à sombra de seu poder, uma jovem determinada a defender a verdade se preparava para arriscar tudo para denunciar a injustiça. E quando ela falasse, todas as testemunhas subornadas tremeriam, e o patriarca Whitmore finalmente entenderia que algumas batalhas não são vencidas com dinheiro. O sol mal nascia sobre Manhattan quando John Whitmore atravessou as portas de seu escritório envidraçado, com vista para o horizonte da cidade. Os arranha-céus brilhavam como joias, mas para John, nada era mais precioso do que o poder que ele detinha dentro daquelas paredes. Cada decisão, cada contrato, cada sorriso forçado fazia parte de um jogo que ele dominava há décadas. Hoje, porém, uma tensão incomum pairava no ar. O julgamento que ameaçava desacreditá-lo e arruinar seu império se aproximava rapidamente. No entanto, John havia tomado todas as precauções. Testemunhas haviam sido discretamente persuadidas a mudar seus depoimentos. Provas incriminatórias haviam desaparecido ou sido substituídas, e seus advogados mais habilidosos haviam garantido que nada o afetaria. Sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, John folheava os autos do tribunal com um sorriso frio. Para ele, a justiça era apenas um obstáculo menor, facilmente contornável. Dinheiro resolve tudo, murmurava para si mesmo, afastando a caneta e olhando pela janela para as ruas abaixo. Os transeuntes não faziam ideia de que acima deles, um homem acabará de transformar o sistema judiciário em um mero jogo de banco imobiliário. Mas nas sombras de sua fortaleza de vidro, uma figura se movia cautelosamente. Emily Whitmore, sua nora, observava da biblioteca ao lado. Suas mãos agarravam uma pasta cheia de evidências que ela havia coletado meticulosamente nas últimas semanas. Cada recibo, cada troca discreta, cada ameaça silenciosa havia sido documentada. Ela sabia que a hora de agir era agora, mas precisava ser estratégica. Um passo em falso e tudo poderia estar perdido. Naquela manhã, o patriarca Whitmore pensava ser invencível. Mas Emily, com sua determinação e retidão, estava prestes a lhe mostrar que o verdadeiro poder não pode ser comprado. A batalha pela justiça estava apenas começando. E neste duelo de astúcia e coragem, cada gesto, cada palavra, cada decisão teria peso. Emily Whitmore nunca fora uma pessoa que se deixasse intimidar. Desde a infância aprenderá a observar, a ouvir e, acima de tudo, a distinguir entre fato e ficção. A morte de sua mãe, esposa de John, a deixará com uma mistura de tristeza e percepção. Ela agora conhecia o homem por trás dos sorrisos educados e dos jantares suntuosos. Sentada no pequeno escritório que montara na ala leste da mansão, Emily revisou os documentos que acumulara. Recibos, mensagens codificadas, cópias de transferências bancárias, depoimentos de testemunhas registrados sem o conhecimento de John, estava tudo lá. Cada evidência era uma rachadura no muro de mentiras que John havia construído. Ela sabia que enfrentá-lo seria perigoso. John Whitmore não era apenas seu padrasto. Ele era um mestre da manipulação, capaz de destruir a reputação e a vida de qualquer um que ousasse se opor a ele. No entanto, Emily era movida por uma convicção mais forte que o medo. A justiça deve prevalecer, e ela estava disposta a arriscar tudo por isso. Naquele dia, ela discretamente contatou um ex-colega da Ordem dos Advogados, Michael Carter, um advogado conhecido por sua integridade e coragem. Michael, preciso da sua ajuda, sussurrou ela ao telefone. Meu padrasto subornou as testemunhas do julgamento.
Se ninguém falar, ele vai se safar. Mas eu tenho as provas. Quero justiça. Enquanto isso, John, sem saber que seu império corrupto estava começando a ruir, recebia elogios diários de seus colegas. Cada sorriso, cada aperto de mão, cada elogio era uma ilusão cuidadosamente orquestrada. Mas Emily observava pacientemente, pronta para atacar quando ele se considerasse mais invencível. Enquanto o sol se punha sobre Manhattan, iluminando as fachadas de vidro dos arranha-céus, Emily tomou uma decisão. Ela não se contentaria em deixar a verdade se perder nos corredores da justiça. Ela se tornaria o catalisador para a queda de John Whitmore. E quando esse momento chegasse, testemunhas subornadas, cúmplices e até o próprio John descobririam que coragem e integridade não se compram. Emily sabia que precisava proceder com cautela. Cada movimento precisava ser calculado, cada evidência protegida. Ela passou a manhã revisando transferências bancárias suspeitas, mensagens codificadas e depoimentos de testemunhas que conseguirá abordar secretamente. Cada documento, cada arquivo, cada nota era uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, poderia destruir o império de John Whitmore. Ela decidiu se encontrar primeiro com uma das principais testemunhas de John, um ex-associado de John, Marcus Reynolds. Marcus, um homem nervoso e facilmente impressionável, havia sido pago para testemunhar a favor de John no julgamento. Mas Emily havia conquistado sua confiança. Em um pequeno e discreto café em Manhattan, ela falou com ele com calma e firmeza. Marcus, eu sei que você foi pago para mentir no tribunal. Você corre um grande risco se continuar em silêncio. Mas nunca é tarde para dizer a verdade. Posso protegê-lo e garantir que você não será punido pelo seu papel no passado, desde que me dê todas as informações que tiver. Marcus, trêmulo, olhou para Emily hesitante. Você acha que eu realmente consigo? Sussurrou. Emily simplesmente assentiu com um olhar determinado. Pela primeira vez em semanas, Marcus sentiu uma ponta de esperança. Enquanto isso, em seu escritório com fachada de vidro, John Whitmore começava a perceber tênues sinais de alerta. Algumas testemunhas pareciam hesitantes. Circulavam rumores sobre documentos desaparecidos e um de seus associados mais confiáveis demonstrava um comportamento excepcionalmente nervoso. Algo está errado, murmurou, franzindo a testa. Mas, como sempre, recusou-se a entrar em pânico. Emily é apenas uma criança neste jogo de adultos, tranquilizou-se, sem perceber que por trás de sua fachada de calma, a maré estava começando a mudar. Naquela noite, Emily retornou à mansão com o coração disparado, mas determinada. Ela sabia que cada passo a aproximava de seu objetivo, mas também sabia que John não desistiria sem revidar. Cada movimento que ele fizesse poderia desencadear uma reação em cadeia. Mesmo assim, ela estava pronta. Porque naquele jogo de poder e mentiras, ela agora era quem detinha o verdadeiro poder, a verdade. E quando a noite caiu sobre Manhattan, um frio percorreu os corredores da mansão Whitmore. O jogo tinha acabado de começar. Durante várias semanas, um jogo silencioso se desenrolava entre Emily e John Whitmore. Cada gesto, cada palavra, cada olhar se tornava um campo de batalha invisível. John achava que tinha tudo sob controle, mas sentia que algo incomum se formava nas sombras. Emily, por sua vez, movia-se com cautela, ciente de que o menor erro poderia arruinar tudo. Naquela manhã, John chamou Emily ao seu escritório. Queria testar sua reação, avaliar sua ousadia. Emily, ouvi dizer que você tem passado muito tempo com Marcus Reynolds, começou ele com um sorriso frio nos lábios. Você sabe que eu protejo esta família, e qualquer ameaça contra mim será problemática, certo? Emily levantou a cabeça, com uma expressão calma, mas resoluta. Não estou ameaçando ninguém, John. Só quero que a verdade venha à tona. Se a justiça não for feita, ninguém estará seguro, nem mesmo você. O patriarca franziu a testa, surpreso com a coragem e a confiança da nora. A verdade, repetiu ele em voz baixa, quase ameaçadora. Você não sabe do que está falando. Neste mundo, dinheiro e poder são as únicas verdades que importam. Emily não hesitou. Talvez. Mas a verdade moral, aquela que você ignorou a vida toda, sempre acabará te alcançando. Esse confronto, embora breve, fez John vacilar. Ele sabia que Emily representava uma ameaça real, mas se recusou a demonstrar fraqueza. Voltou para sua mesa com o maxilar cerrado, enquanto Emily saía da sala, com o coração disparado, mas determinada. Nos dias que se seguiram, Emily intensificou seus esforços. Ela contatou discretamente outras testemunhas, cruzando todas as informações e registrando cada detalhe. John, por sua vez, multiplicou suas tentativas de intimidar aqueles que pudessem se manifestar.
A tensão na mansão era palpável, os funcionários assistiam, alguns preocupados, outros fascinados pela batalha silenciosa que se desenrolava entre o patriarca e sua nora. O duelo psicológico estava em andamento. Jon usou sua experiência, sua autoridade e sua reputação. Emily tinha coragem, lógica e evidências irrefutáveis. Nessa batalha de vontades, não havia aliados seguros nem rotas de fuga. Cada palavra trocada se tornava uma peça em um jogo perigoso, onde o vencedor ditaria o futuro da família Whitmore e sua fortuna. E no meio desse conflito, um arrepio de inquietação percorreu os corredores da mansão. Pela primeira vez, Jon Whitmore estava começando a sentir que seu império, construído sobre mentiras e manipulação, poderia entrar em colapso. Emily sabia que para que a justiça prevalecesse, ela precisava chegar ao cerne do esquema de corrupção de Jon, as testemunhas. Entre elas estava aquele que poderia mudar tudo, Marcus Reynolds. Se ela conseguisse convencê-lo a falar, o julgamento tomaria um rumo completamente diferente. Numa manhã chuvosa, ela encontrou Marcus em um pequeno café em Tribeca. O burburinho dos clientes e o aroma do café torrado camuflavam perfeitamente a conversa. Marcus estava nervoso, com o olhar desviando-se. Ele sabia que falar abertamente poderia colocar sua carreira e sua segurança em risco. Marcus, Emily começou com a voz firme, mas reconfortante: não estou aqui para te ameaçar. Quero que você seja livre para fazer o que é certo. Tudo o que você disser será protegido legalmente. Mas se continuar mentindo, você corre um risco muito maior do que imagina. O olhar de Marcus oscilou entre medo e esperança. Eu não sei se consigo, sussurrou ele. Emily colocou a mão sobre a dele. Você pode. E você deve. Pense em todas as pessoas que sofreram por causa das manipulações dele. Agora você tem o poder de desfazer parte desse mal. Após um longo silêncio, Marcus assentiu, trêmulo, mas decidido. Ok, eu falo. Tudo o que sei, tudo o que vi. É hora de acabar com isso. Enquanto isso, Jon Whitmore, em seu escritório, começava a sentir calafrios de preocupação. Já ouvia sussurros de testemunhas hesitantes. Sentia que algo incomum estava acontecendo, mas se recusava a entrar em pânico. Sua confiança, construída em décadas de manipulação, vacilava pela primeira vez. Emily saiu do café com uma mistura de apreensão e satisfação. Ela sabia que aquela era apenas uma primeira vitória, mas era um passo crucial. Marcus testemunharia e, em breve, os alicerces sobre os quais Jon havia construído seu império corrupto começariam a ruir. Naquela noite, ao retornar à mansão, Emily sentiu uma energia renovada. Cada evidência que possuía, cada testemunha que reunia, trazia a verdade para mais perto do seu devido lugar. E nas sombras da grandiosidade da mansão Whitmore, uma batalha silenciosa, porém implacável, continuava, pronta para irromper abertamente. A notícia da mudança de Marcus Reynolds espalhou-se rapidamente, quase imperceptivelmente, mas de forma sufocante para Jon Whitmore. O homem que por muito tempo fora seu fiel aliado acabará de trair o código silencioso de seu império. Aquele tremor inicial desencadeou uma série de reações inesperadas. Em seu escritório com paredes de vidro, Jon debruçava-se sobre relatórios financeiros e jurídicos com uma crescente tensão. De repente, todos os colegas pareciam mais nervosos, todos os assistentes mais hesitantes. Os murmúrios dos funcionários da mansão chegavam aos seus ouvidos como um eco sinistro. Alguns começavam a duvidar, outros a se preocupar com a própria segurança. Emily, por sua vez, continuou seu trabalho metódico. Ela contatou discretamente outras testemunhas-chave, garantindo-lhes proteção e anonimato. O efeito foi imediato. Um a um, os cúmplices de Jon começaram a se afastar dele, temendo as consequências legais e o poder de uma verdade implacável. Os documentos falsificados foram descobertos, as gravações ocultas vieram à tona e as correntes da corrupção começaram a se romper. Certa noite, ao retornar tarde da cidade, Jon encontrou sua mansão estranhamente silenciosa. Seus funcionários, acostumados à obediência cega, estavam agora cautelosos, evitando seu olhar. Até mesmo sua leal secretária, que nunca o traíra, parecia hesitante. Um arrepio percorreu sua espinha. A primeira rachadura em seu controle acabará de se transformar em um abismo sinistro. Emily observava de longe, ciente de que o medo começava a se instalar no coração de Jon. Cada potencial traidor acrescentava mais uma peça ao quebra-cabeça da verdade que ela estava montando. A batalha não era mais apenas jurídica, estava se tornando psicológica, uma batalha na qual Jon não tinha mais controle absoluto. E enquanto a noite envolvia Manhattan, a mansão Whitmore, outrora um símbolo de poder e invencibilidade, agora ecoava com o início da queda iminente de seu dono.
Aliados se afastaram, evidências se acumularam e Emily, silenciosa, mas implacável, avançou inexoravelmente em direção à justiça. John Whitmore sentiu a pressão aumentar como uma onda implacável. Seus cúmplices começavam a se afastar, as testemunhas hesitavam e Emily, a jovem que ele sempre subestimara, avançava com uma determinação que o enfurecia. Ele decidiu que era a hora de agir diretamente. Certa tarde, no escritório com paredes de carvalho, John chamou Emily. Seu olhar, normalmente tão confiante, revelava um brilho de frustração. Emily, disse ele friamente, você está jogando um jogo perigoso. Proponho um acordo. Abandone esta cruzada contra mim, e eu garantirei que nunca lhe falte nada. Emily olhou para ele calmamente sem tremer. Compromisso, repetiu ela com a voz firme. Você fala do seu império construído sobre mentiras e manipulação. Não quero nada de você, John. Só quero justiça. John bateu com o punho na mesa, assustando Emily. Você não sabe com quem está lidando. Tudo que você tem aqui pode desaparecer num instante. Emily, impassível, pegou um maço de documentos cuidadosamente organizados. Sei exatamente com quem estou lidando. E é por isso que tomei todas as precauções. Esta evidência não é só para mim, está em boas mãos. Entrei em contato com Michael Carter, um advogado especializado em casos de corrupção e fraude. Tudo que você tentou esconder será revelado e desta vez, ninguém poderá protegê-la. Um silêncio pesado tomou conta da sala. John, acostumado a ver suas ameaças como suficientes, sentiu seu império tremer pela primeira vez. Os documentos que Emily segurava, as evidências que acumulara, a convicção indomável de sua nora. Tudo isso formava uma tempestade que ele não conseguia controlar. Emily saiu do escritório com o coração disparado, mas com passos firmes. Para John, cada segundo que passava aproximava sua queda. A guerra silenciosa que ele pensava ter sob controle estava se tornando um precipício que ele não conseguia evitar. Dentro da mansão Whitmore, uma nova tensão pairava no ar. O patriarca, outrora senhor de tudo, sentiu o medo se instalar onde nunca conhecera nada além de obediência e respeito. E Emily, silenciosa, mas invencível, avançou rumo à vitória, evidência após evidência, testemunha após testemunha. O dia do julgamento finalmente chegou. O tribunal de Manhattan, normalmente calmo, era agora palco de uma tensão palpável. Repórteres circulavam, transeuntes espiavam por trás do vidro, e testemunhas, antes mudas sob a pressão e o dinheiro de John Whitmore, agora se apresentavam com coragem. Emily, sentada na primeira fila, observava cada uma das testemunhas entrar na sala. Marcus Reynolds foi o primeiro. Seu olhar, antes evasivo, agora estava firme. Ele relatou em detalhes como John havia subornado várias testemunhas, manipulado provas e exercido pressão ilegal. Cada palavra soava como uma martelada no edifício de mentiras que John havia construído. As outras testemunhas, inspiradas pela coragem de Marcus e protegidas pelas salvaguardas legais estabelecidas por Emily e seu advogado Michael Carter, seguiram o exemplo. Os documentos, as demonstrações financeiras falsificadas, as mensagens codificadas, tudo foi apresentado como prova irrefutável. O rosto normalmente impassível de John se desfez lentamente. O advogado de acusação, totalmente preparado com as informações fornecidas por Emily, expôs os fatos com precisão e convicção. A sala inteira pareceu prender a respiração enquanto a teia de corrupção era revelada. John tentou retrucar, minimizar suas ações, mas todos os argumentos ruíram diante das evidências concretas e do testemunho corajoso de seus antigos cúmplices. Depois de várias horas, o juiz se levantou com uma expressão grave. John Whitmore declarou solenemente, você é considerado culpado de fraude, intimidação e suborno. A lei não pode tolerar tais abusos e você será julgado de acordo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. John, outrora todo-poderoso, sentiu seu mundo ruir. Os olhos das testemunhas da plateia e principalmente de Emily estavam fixos nele. Ele havia perdido sua fortuna, sua autoridade e, acima de tudo, o controle que acreditava que duraria para sempre. Emily, embora aliviada, permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade da cena. Ela sabia que aquela vitória não era apenas para ela, mas para todos aqueles que haviam sido vítimas de manipulação e corrupção. A justiça prevalecera, e John Whitmore finalmente pagará por seus crimes. Enquanto o patriarca era escoltado para fora da sala com humildade e derrota estampadas em seu rosto, Emily entendeu que a batalha pela verdade às vezes era longa e perigosa, mas que com coragem e determinação, ela poderia triunfar. Após a queda de John Whitmore, a mansão, antes repleta de sombras e segredos, parecia assustadoramente silenciosa.
As paredes que há muito ecoavam com as ordens imperiosas do patriarca agora continham a respiração silenciosa de uma casa em reconstrução. Emily sabia que a vitória no tribunal era apenas o começo. As feridas da família precisavam ser curadas e a dignidade que John havia pisoteado restaurada. Ela passava os dias reunindo-se com familiares e ex-associados, ouvindo seus medos, arrependimentos e frustrações. Para alguns, a verdade foi um choque brutal, para outros, um alívio. Emily paciente e firmemente mostrou-lhes que justiça não se trata apenas de condenação, mas também de responsabilização e redenção. Os relacionamentos com os familiares, antes marcados pelo medo e pela manipulação, começaram a se reconstruir. Os filhos de John, há muito influenciados por sua autoridade e carisma, viam Emily não apenas como uma nora, mas como uma guia moral, capaz de restaurar o equilíbrio e a lealdade dentro da família. Ela também reservou um tempo para agradecer as corajosas testemunhas e colaboradores que ousaram se manifestar. Cada depoimento, cada evidência apresentada foi crucial. Emily compreendeu que a verdadeira coragem não reside apenas na ação pessoal, mas em inspirar outros a agirem com integridade. E quando os primeiros raios de sol iluminaram Manhattan, Emily, de pé na sacada da mansão, sentiu uma nova paz inundá-la. Ela não apenas ajudará a trazer justiça, mas também mostrará que a verdade e a coragem podem triunfar até mesmo contra os homens mais poderosos. Em sua mente uma certeza se tornou clara: justiça, moralidade e determinação são forças que, quando unidas, não podem ser quebradas. John Whitmore havia caído, mas a lição que Emily havia ensinado permaneceria gravada muito além dos muros da família Whitmore. Poucos meses após a condenação de John Whitmore, Emily Whitmore transformou a mansão em um lugar de reconstrução e inspiração. As feridas da família estavam começando a cicatrizar, mas Emily sabia que a verdadeira vitória residia no impacto duradouro que ela poderia criar além das paredes da casa. Determinada a dar mais significado à sua luta, Emily fundou uma organização dedicada ao combate à corrupção e à proteção de vítimas de manipulação e fraude. Ela trabalhou incansavelmente para conscientizar a população, oferecer assistência jurídica gratuita e criar uma rede de apoio para aqueles que, como ela, acreditavam na justiça. Todos os dias, ela encontrava jovens advogados, testemunhas corajosas e vítimas em busca de justiça. Sua experiência com John Whitmore tornou-se um exemplo vivo, mostrou que coragem, integridade e perseverança podem triunfar até mesmo contra os adversários mais poderosos. Na mansão Whitmore, os corredores agora ecoavam com risos, conversas sinceras e planos para o futuro. Os antigos colegas de John, antes silenciosos por medo ou interesse próprio, agora participavam de iniciativas positivas, encorajados pelo exemplo de Emily. Certa noite, Emily estava na sacada, observando as luzes cintilantes de Manhattan. A cidade parecia vibrar com uma nova energia, como se cada vitória da verdade ressoasse além dos tribunais e mansões. Ela sorriu, sabendo que sua luta não era apenas uma batalha judicial, mas um legado que ela deixaria para trás. A queda de John Whitmore foi espetacular, mas, mais do que isso, permitiu que Emily demonstrasse que a justiça não depende de riqueza ou poder. Depende da determinação e coragem daqueles que ousam defender o que é certo. E assim, Emily Whitmore se tornou não apenas uma advogada talentosa, mas também um símbolo de resiliência, integridade e moralidade, deixando um legado que inspiraria as gerações futuras.